imaginando uma porção de garotinhos brincando de alguma coisa num baita campo de centeio e tudo. Milhares de garotinhos e ninguém por perto, quer dizer, ninguém grande, a não ser eu. Eu fico à beirada de um precipício maluco. Sabe o que eu tenho que fazer? Tenho que agarrar todo mundo que vai cair no abismo. Quer dizer, se um deles começar a correr sem olhar para onde está indo, eu tenho que aparecer de algum canto e agarrar o garoto. Só isso que eu ia fazer o dia todo. Ia ser só o apanhador do campo de centeio e tudo. Sei que é maluquice, mas seria a única coisa que eu queria fazer. Sei que é maluquice. Esse romance, O Apanhador no Campo de Centeio, conta a história de um adolescente de 16 anos que estuda numa escola interna somente para meninos. Ele é expulso da escola porque ele reprova na maioria das matérias. Ele vai para a casa dos seus pais em Nova York e ele começa então a falar de tudo aquilo que os questionamentos que ele tem, aquilo que atormenta a alma dele. Ele é atormentado principalmente pela morte tão prematura de seu irmão mais novo, que morreu por causa da leucemia, e também de um amigo dele que suicidou porque sofria bullying e também violência na escola. Assim, Holden, ele começa a falar da sua vida, do passado, e começa a mostrar os seus traumas na infância, se tornando um menino rebelde. E ele diz então que o sonho dele era esse, era resgatar, ajudar ou salvar aqueles meninos que, como ele no passado, estão sofrendo agora, estão caindo no abismo. Ele então usa essa metáfora do campo de centeio para dizer que ele gostaria de ajudar esses meninos a não cair no abismo, o abismo de sua existência, daquilo que aconteceu de ruim com eles. Ele queria salvá-los para que eles não sofressem tanto como ele sofre. Ao pensar nesse livro, nesse romance, é pensar numa sociedade que muitas vezes está caindo no abismo, de pessoas que não sabem lidar com as dificuldades que têm agora por causa do passado trágico que tiveram. Pessoas que estão caindo no abismo, pessoas que não suportam mais a realidade porque sofrem crise existencial por traumas no passado e também por vários problemas no presente. Podemos perceber que isso acontece porque existem várias exigências culturais, sociais e econômicas que essas pessoas não conseguem suportar e, portanto, desejam tirar até a sua própria vida. Quantos suicídios nós temos no planeta? A cada dia aumenta mais. E os relatos que a gente vê nas cartas que eles deixam são relatos mostrando a sua incapacidade de lidar com a realidade, com tantas exigências, inclusive as religiosas, quando muitas pessoas impõem um certo tipo de lei que escraviza essas pessoas. E também muitas exigências pessoais. As pessoas constroem dentro de si um pensamento, uma teoria, e que nunca vão alcançar, e portanto elas se desesperam. Pensar também nas exigências pessoais do próprio pecado, que a Bíblia diz, quando muitas pessoas elas se entregam ao pecado, se entregam a esses prazeres e depois não conseguem lidar com aquilo que a alma deseja. E elas então não suportam isso e muitos chegam ao suicídio. Podemos perceber que muitos talvez não suicidam, mas estão sofrendo coisas terríveis na sua alma, se tornando pessoas amargas, pessoas odiosas, ou pessoas reprimidas, pessoas depressivas. Isso se dá porque a alma está cansada, a alma não suporta mais o tanto de pecado que tem dentro de si, ou tanto sofrimento que passou, tantos traumas no passado, ela não consegue suportar isso, e ela sofre, e para muitos então a solução é tirar a própria vida, ou ficar recluso, ou ficar deprimido. Assim nós temos uma sociedade com todas essas exigências, e muitas pessoas estão sofrendo com isso. Principalmente no nosso tempo, esse tempo onde a tecnologia ela toma conta,
onde nós não temos mais tempo para conviver com as pessoas, olhar olho no olho, conversar conversas sadias, conversas que vão acrescentar alguma coisa em nossa alma, em nossa vida. E a tecnologia então acaba tirando de nós aquilo que nós temos de melhor, a convivência pessoal, os relacionamentos pessoais. Quando Jesus ele vai dizer nos evangelhos sobre por que ele veio, qual que é a sua missão, sempre ele vai dizer que a sua missão é ter um relacionamento com as pessoas e através desse relacionamento é mostrar que ele é o único Salvador. É muito bonito ver que Jesus, ao vir ao mundo, o Deus encarnado, nós sabemos que Jesus Cristo é, ele vem para dizer à humanidade, às pessoas, para que elas percebam nele que ele é o único Salvador, ele é o único caminho, ele é aquele que pode dar a água da vida, o pão da vida. Ele sim pode tirar das pessoas o vazio e pode dar para essas pessoas as condições necessárias para que elas encarem a realidade e vivam bem, vivam com alegria, com felicidade. Percebemos que a sociedade no Brasil ou no mundo, ela quer um caminho totalmente contra o Evangelho, contra Cristo. Por isso, ela sofre e sofre muito. O desejo desse adolescente, o Holden, é o desejo de resgatar essas pessoas e tirar delas o sofrimento. Mas Holden, o João, a Maria, eu, qualquer um de nós somos insuficientes para fazer isso. Nós nunca conseguiremos alcançar essas pessoas e livrá-las do abismo. A Bíblia diz que só quem pode fazer isso é Jesus. Ele é o único Salvador. E Hebreus vai dizer que Jesus estava na criação, ele estava lá, ele criou todas as coisas. Ou seja, ele que nos criou. Ele sabe qual é a nossa essência e, portanto, ele sabe ir no lugar certo para cuidar, para sarar e para dar para todos uma vida boa. Uma pessoa pode ser bem-aventurada a partir do momento que Cristo entra na sua vida e transforma o seu ser. Por isso, há solução para as pessoas, sim, que estão nessa vida, nesse abismo, ou que estão caindo no abismo. Há solução, porque as Escrituras dizem que Cristo pode fazer isso. Dessa forma, eu gostaria de meditar com você nessas palavras maravilhosas de Jesus que se encontra no Evangelho de Mateus. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto, ele é fantástico porque mostra a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo, que é capaz de nos dar esperança numa vida totalmente devastada pelas dificuldades, pelas exigências desse mundo, pelas contradições do ser humano, que exige tanto dos outros e que faz com que a vida do outro seja um inferno, uma solidão, algo desprezível. Aqui Jesus nos mostra o quanto o seu amor é grande por nós e o quanto ele, somente ele, pode trazer salvação, paz e sentido na vida das pessoas. É ele que conforta, é ele que tira toda a carga excessiva, é ele que nos dá condições de levantar a cabeça e de lutar no presente e ter com certeza um futuro abençoado segundo os princípios dele e não segundo o mundo. O texto em questão diz que naquele tempo, é interessante notar que Mateus ele só fala naquele tempo e nós ficamos perdidos sem saber que tempo é esse. Mas o texto de Lucas, que tem também essa mesma passagem, fala que tudo isso aconteceu depois do regresso dos 70. Aqueles 70 que Jesus mandou de 2 a 2
para pregar o Evangelho. No seu retorno, eles voltam felizes porque, em nome de Jesus, eles expulsaram demônios, eles curaram enfermos, eles anunciaram o Evangelho. E nessa alegria, nesse prazer de servir a Cristo, de ver que realmente Jesus, o poder dele é grande, que somente ele pode fazer todos esses milagres, combater o mal. Então, o texto vem dizendo que Jesus, ele agradece então a Deus Pai, porque ele revelou tudo isso àqueles que são humildes. Por isso, uma das lições que nós temos nesse texto é que Jesus se revela aos humildes. E essa é a grande boa notícia que nós temos. Um Cristo que se revela àqueles que são humildes. E o texto, quando fala de humilde, essa palavra significa aqueles que têm a certeza de que eles não são nada, eles não são autossuficientes, porque eles dependem de algo superior. Esse humilde é aquele que reconhece a sua pequenez, que reconhece a sua insignificância e que sabe muito bem que necessita de alguém que é superior. E esse alguém é esse Salvador Jesus, que é capaz de levá-los até Deus. É aqueles que dependem unicamente de Deus. É aqueles que reconhecem que não há uma autossuficiência e que precisam urgentemente de um Salvador. E esse Salvador eles reconhecem que é Jesus Cristo. Quando Jesus diz, eu te dou graças a Deus porque o Senhor revelou isso aos pequeninos, é exatamente isso que ele quer dizer. Há homens que decidiram viver a sua vida dependendo de Cristo, servindo a Cristo, sabendo que esse Jesus, ele é poderoso para salvá-los e para livrá-los de todas essas angústias da vida, de todo esse peso do pecado, das exigências da sociedade. Ele é capaz, então, de dar sentido para a vida deles, de tirar toda a carga excessiva, pesada e insuportável desse mundo. Ele é capaz de aliviar a alma das pessoas. Assim sendo, Jesus então diz, eu agradeço ao Senhor, meu Pai, porque o Senhor revelou a eles, o Senhor quis fazer isso. E o texto diz então que Deus que se revela, e esse é um fato muito importante nas Escrituras, porque esses pequeninos, só quem pode revelar a eles alguma coisa é o próprio Deus através de Jesus Cristo. Então o texto vai dizer para nós que Jesus, ele agradece porque essa revelação foi dada. E essa revelação foi dada para esses pequeninos. Ou seja, somente Deus pode revelar, somente Deus pode fazer alguma coisa para ajudar o homem, e não o contrário. Não é o homem que vai em busca de Deus, procurando Deus e encontra. É o contrário. É Deus que encontra o homem. E assim nós compreendemos a importância de crermos na soberania de Deus. Um Deus que ele toma a atitude, ele toma a decisão de se revelar ao homem. E assim nós temos um Deus soberano que se revela ao homem pecador, limitado. O homem que por si só ele não consegue ter contato com Deus. Por isso nós falamos isso de graça. Graça é quando esse Deus, esse Rei Todo-Poderoso, ele concede esses súditos, nós, o privilégio de estar na sua presença. E isso acontece somente quando Deus, ele manda o seu Filho Jesus, e agora Jesus vai intermediar isso. Jesus, sim, pode nos levar até Deus. Por isso, Deus vai dizer do alto sobre Jesus que este é meu Filho, em quem me comprazo. Somente Jesus, ele vai ouvir, somente Jesus pode interceder por esse povo. Os pequeninos é exatamente isso, um povo que depende de Deus, um povo que carece dessa graça de Deus. Nós temos então Jesus ensinando, se revelando a essas pessoas humildes e dizendo que realmente eles são importantes. Dessa forma, nós devemos compreender que eu e você, nós todos, nós necessitamos desse Cristo. Jesus se revela a nós através das Escrituras, que já é a revelação de Deus para nós,
E agora, quando lemos as Escrituras, nós olhamos para esse Cristo e podemos perceber como Ele nos ama e como Ele quer tirar de nós todo esse peso que todos os dias nós carregamos pelas exigências pessoais que o pecado traz para nós, exigências da sociedade e todos os traumas que nós enfrentamos. Aqui então Jesus mostra o seu grande amor, que o Pai teve por todos nós e que mandou Jesus para morrer na cruz por nós. Jesus se revela àquele que é humilde e por isso nós precisamos compreender que a humildade é importante. Nós precisamos ter humildade suficiente para reconhecer que nós não somos capazes de lidar com tudo isso. Você já parou para pensar numa pessoa que está afogando? Se ela resolvesse salvar a si mesma, seria possível? Seria possível ela mesma pegar com a sua mão, pegar a sua cabeça ou o seu cabelo e ajudando ela mesma a se livrar do afogamento? Isso é impossível. A não ser que tenha outra pessoa mais forte, mais poderosa, a pessoa que consegue tirá-la daquele local, ela vai morrer afogada. Muitas vezes nós estamos fazendo como essa pessoa que está se afogando. Nós estamos caindo no abismo, como o romance estava dizendo. Nós mesmos queremos nos livrar desse abismo. Isso é impossível. Quanto mais nós fazemos, mais nós percebemos que nós estamos caindo. E quanto mais fundo, mais profundo chega esse buraco, mais desespero existe. Por isso, muitas vezes, as pessoas não suportam tantas angústias. É necessário que aquele que se revela, o Deus que se revela, o Deus Todo-Poderoso, é necessário que Ele vá lá e alcance essa pessoa, esse humilde, aquele que depende de Deus, aquele que reconheceu que sem Deus ele não vai sair desse buraco, ele não vai parar de cair nesse abismo. É necessário que Jesus o alcance, porque como diz o texto, Jesus está dizendo: Pai, obrigado, porque o Senhor salva esses humildes, o Senhor dá salvação a eles. Assim, nós aprendemos que Jesus, Ele se revela humilde. Então, você necessita de ser esse humilde, essa pessoa que reconhece, que depende de Deus, reconhece que somente Jesus pode fazer isso. Que você reconheça nesse momento, que você seja esse humilde que as Escrituras estão dizendo, porque Deus quis todas essas coisas, ou seja, Deus quis se revelar o Evangelho, as boas novas. Ele quis anunciar essas boas novas, que é Cristo Jesus para a humanidade. Ou seja, Ele resolveu se revelar através de Cristo. E agora Cristo é a sua boa nova. Deus então é o único que pode se revelar ao homem. Ele que é o Todo-Poderoso, Ele que é santo. Então Ele se revela ao homem através do seu Filho Jesus Cristo. E Jesus então tem essa missão de mostrar aos seus que Ele é o único Salvador. Por isso os discípulos, ao voltar de toda a pregação, de toda a sua missão, eles voltam felizes por compreender que Jesus, Ele se revelou aos humildes. E agora, o texto diz, aqui no versículo 28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus é que se revela ao homem. Jesus então vem com a missão de mostrar para o homem que Ele é o Salvador, que portanto Ele o chama cada um. Então essas palavras, vinde a mim, Jesus está dizendo que a forma do homem ser salvo é somente através de Jesus. Ou seja, a salvação ela está em Jesus, não está em outra pessoa ou em outro lugar. Esse lugar que Deus chama para nós estarmos é na sua presença. E essa presença só é possível através de um Salvador, que é Jesus Cristo. Por isso Jesus diz, vinde a mim. Ele não está dizendo, vai ao imperador, vai ao templo, vai num profeta qualquer, vai em outro lugar que você vai encontrar a salvação. Ele está dizendo, não. Ele está chamando a responsabilidade para ele. Ele está dizendo, vinde a mim, eu sou capaz de restaurar vocês, de dar para vocês o que a alma deseja,
de tirar de vocês toda essa sobrecarga. E aqui o alvo que Jesus está dizendo aqui é aquele que está cansado, é aquele que está sobrecarregado. É muito importante nós pensarmos sobre isso. Quem são essas pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas? Nós percebemos na literatura e nesse romance que esse Oden, esse adolescente, percebeu que a vida não é fácil e que as exigências que a vida coloca para nós, muitas vezes nós não suportamos. E principalmente por causa do pecado que está dentro de nós. E quando nós encontramos nessa realidade tão terrível, nós percebemos que a nossa alma fica sobrecarregada. Então não se trata apenas de pessoas que estão deprimidas, angustiadas, com depressão ou pensando em suicídio, mas todos aqueles que estão distantes de Deus, eles vão sentir essa sobrecarga, porque a alma, ela pertence a Deus, foi Deus que criou. A Bíblia diz que Ele criou a imagem e semelhança dele. Então se Ele criou, Ele se conhece muito bem. E essa alma só vai ter descanso, vai só ter paz quando encontrar com Deus. Foi isso que os profetas vivenciaram, os discípulos e aqueles que vieram depois. Todos os discípulos de Jesus, todos os servos de Deus, eles perceberam que ao encontrar com Cristo, o coração fica satisfeito. O contrário também é verdadeiro. À medida que nós distanciamos desse Cristo, desse verdadeiro Cristo bíblico, que diz, vinde a mim, nós então percebemos como a vida ela é cruel, porque essa vida sem Deus, ela só tem amarguras. É como cair num precipício, é como realmente estar afogando, estar morrendo, pouco a pouco. As angústias da vida nos sobrecarregam de uma tal forma que nós não conseguimos suportar. E muitos chegam a decisões trágicas de sua vida. Aqui Jesus está dizendo, vinde a mim, você que está longe de mim. Vinde, você que não está suportando mais, você que percebeu o quanto a vida é cruel, venha até mim. Eu darei para você descanso. E que essa palavra é maravilhosa. Jesus é aquele que fortalece, dando descanso para a alma, dando força para essa pessoa vencer as dificuldades. E esse é o ponto. Esse é o momento que nós deveríamos realmente reconhecer, olha, eu não consigo, eu não sou nada, eu vou em busca de ajuda. E essa ajuda é Jesus. Muitos estão procurando ajuda no lugar errado, procurando seitas, procurando meditações transcendentais, procurando todo tipo de religiões, todo tipo de misticismo. As pessoas vão atrás. Mas Jesus está dizendo, isso não adianta. Ele está dizendo, só eu, vinde a mim. Então Jesus, ele tem consciência de que ele que criou a alma, ele faz parte da Trindade, ele conhece muito bem essa alma, ele quer tratar a alma. Então, quando ele diz, vinde a mim, ele está dizendo, só eu posso fazer isso. E aqui há uma boa notícia para você, meu amigo, e que está sofrendo. Você pode contar com Cristo e Ele está disposto a te ajudar. Ele está disposto a mudar a sua vida por completo. Ele quer transformar a sua alma, Ele quer te dar uma vida que você não conheceu. Ele quer mostrar para você que Ele é capaz de fazer o que Ele está dizendo. Todos aqueles que estão sobrecarregados, eu vou aliviar. Eu vou dar a você o sentido da vida. Eu vou mostrar para você que a sua alma pode estar tranquila, mesmo vivendo um mundo tão perigoso, tão cruel, um mundo tão complicado que nós vivemos. É possível. Estava lendo uma carta de uma pessoa que suicidou, de um jovem que suicidou, e essa carta mostra o quanto ele está perdido. Ele não sabia mais o que fazer da vida. Então a única solução que ele achou era tirar a própria vida, porque já não aguentava mais. Ele usa uma expressão muito interessante, que ele fala que a vida dele se tornou um loop, sempre a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Já não saía de casa, ficava só no computador, assistia as mesmas séries, os mesmos programas todos os dias e passava, dias e dias, noites e noites, e ele percebeu que a vida não tinha mais sentido.
e foi então suicidar. Pegou sua bicicleta e foi para um rio. E ali mesmo, como ele não sabia nadar, ele tirou sua própria vida. Olha que angústia terrível que esse jovem passou. Mas se ele tivesse descoberto esse Salvador, que diz que vinde a mim, se você está cansado, vinde a mim, e eu vou te dar a paz que você precisa. A partir do momento que Jesus diz, vinde a mim, e eu vou aliviar vocês, então Jesus convida esses homens e todos nós a um relacionamento íntimo com Ele, a assumir as implicações de se envolver com Ele, de segui-lo. Por isso ele vai dizer nos versículos 29 e 30, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo que existe algo que ele exige dos seus seguidores. Então ele está dizendo aqui que o jugo dele é suave e leve. O que ele está dizendo é que existem implicações em segui-lo. Quando Jesus diz, olha, eu vou suavizar a vida de vocês, eu vou dar alívio para toda essa sobrecarga de vocês, ele está dizendo, mas quando vocês virem até mim, eu vou mostrar para vocês o quanto vale a pena vocês me seguirem. Por isso ele fala do jugo dele é suave, é leve. Ele está dizendo que é possível você viver com ele, assumindo as implicações de forma boa e agradável. Na época existiam os judeus e com seus grupos, fariseus, saduceus, e existia então uma série de regras e leis que eles tinham e que sobrecarregavam as pessoas com tudo isso. E eles exigiam que essas pessoas fizessem todo esse processo, seguissem à risca essas leis. E essas leis, então, sobrecarregavam as pessoas, porque eram leis que eles faziam, leis que nós chamamos de leis caseiras, e que colocava nas costas das pessoas algo muito maior, algo muito pesado que eles deveriam carregar. Então, a pessoa que se convertesse ao judaísmo, ele tinha que obedecer tudo aquilo, e aquilo era algo muito difícil de fazer, porque a obediência à lei por si era muito complicada. Jesus vai dizer então, olha, o meu reino é diferente, então eu chamo vocês para realmente serem os meus discípulos, os meus seguidores. Ou seja, Jesus está dizendo que a vida com ele é totalmente diferente daquela que os saduceus, os fariseus, os judeus exigiam. Agora, você precisa ser o meu seguidor, assim dizia Jesus. E esse é algo muito interessante a gente pensar. Jesus não só chama esse povo, chama as pessoas e dá a elas a certeza de que elas vão ter alívio de todas as angústias, os traumas e tudo que a pessoa carrega com dificuldade, todo o seu pecado. E agora ele diz, e que vocês podem ser meus seguidores. Então, porque o meu fardo, ele é suave. Então nós podemos. Há uma boa notícia para nós. O Deus poderoso, ele quer que nós sigamos ele através desse Cristo, nosso único Salvador. E ele então faz isso capaz, porque está dizendo que eu posso sim, porque o jugo dele é suave, é leve. E mais, diz que ele é manso. E essa palavra manso quer dizer que nós podemos segui-lo porque ele é uma pessoa que nos ama e que ele vai ter toda a paciência necessária e ele vai assumir todo o processo que envolve isso para nos conduzir num caminho de paz. É o mesmo que nós temos no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz em passos verdejantes. O manso é isso. É aquele que consegue conduzir o seu povo de uma forma que o seu povo vai crescer em santidade, vai ter paz. Vai ter paz não só na alma, mas também, é claro, no corpo. Então, essa é a boa notícia do Evangelho. O Evangelho que é capaz de tirar da pessoa toda essa sobrecarga, esse peso que ela carrega. Assim, nós temos um texto maravilhoso que nos chama a confiar nos cuidados de Jesus, o nosso pastor maravilhoso. Esse que veio ao mundo, morreu na cruz por nós e ressuscitou. Agora nos chama a ter um relacionamento com Ele,
assumir as implicações para servi-lo, ou seja, a entregar para Ele todo o fardo, mas também a carregar em si, dentro de si, na sua alma, o propósito de tudo isso. É obedecer a Deus, é seguir os mandamentos divinos, porque isso é bom para nós e de alguma forma redunda em glória ao nosso Deus. Jesus chama esse povo então, para que esse povo entregue o caminho a Ele, porque com certeza Ele dará alívio a essas pessoas. Por isso, você, meu amigo, pense nisso. Sua vida, como ela está? Como está a sua alma? Está sobrecarregada? Está difícil demais? O seu fardo está pesado? Entrega para Cristo. Siga Ele. Vinde a mim. Ou seja, siga a Cristo. Essa é a salvação, essa é a conversão que a Bíblia diz. Siga a Cristo e assuma as implicações de segui-lo. Ou seja, aceite tudo que Jesus tem para você, porque vai ser o melhor para você. Você terá os seus mandamentos como guia. A palavra de Deus está aqui. Ela é nosso guia, ela que nos guia nos momentos difíceis, ou melhor, em todos os momentos, porque ela que mostra-nos o caminho a seguir. Então esse é o convite de Jesus para nós, é o convite para você. Um dia eu aceitei isso, um dia eu quis seguir esse caminho, e é o melhor caminho, é a melhor vida que eu posso ter. Apesar dos traumas, apesar do pecado, apesar de todas as tribulações e angústias desse mundo, Jesus entrou na minha vida e completou, tirou tudo que não presta. Agora eu sei o sentido da vida. Eu conheço realmente que a minha alma ela tem paz agora, porque eu encontrei com Cristo, ou melhor, Cristo me encontrou. Assim seja com você também. E você se entregue a Cristo, porque Ele está te chamando. Vinde a mim. Entregue-se. Arrependa dos seus pecados. Converta-se a Ele. Ou seja, tenha fé unicamente nele, que Ele é o seu Salvador. E aí sim você terá uma nova vida. E agora a sua vida será para Ele. Você vai obedecer aos seus mandamentos. E você será totalmente feliz, realizado. E a sua alma estará leve, porque você segue a Ele. É isso que desejamos para você. Que essa palavra entre no seu coração e faça morada. E que você aceite esse convite de ir até Deus através de Jesus. Que você se converta a Ele. E que você, meu irmão, continue servindo a Cristo com humildade. Que você, a cada dia, descubra como a sua decisão foi importante e como Deus pode livrar você de todas essas angústias e dificuldades do momento. Continue crendo no Evangelho. E assim nós desejamos para você e para a sua família que a paz de Deus esteja nos seus corações e que torne a vida de vocês cada dia mais leve e que a alma de vocês seja segura nesse Cristo vivo, nesse Cristo que reina, que está entre nós. Que Deus nos abençoe. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele.